Tarde a todos, bem-vindo, professor Ivan. Olá, equipe BI, olá, parceiros, boa tarde. Prazer estar aqui com todos vocês. Seja bem-vinda, Thaís. Também vou convidar aqui, agora, para participar com a gente, para iniciar esse nosso momento e para dar as boas-vindas, o professor Ivan Siqueira, que tem experiência nacional com administração pública, né? Está no Conselho Nacional de Educação desde 2015, tendo participado aí dessas principais mudanças que acontecem desde lá, né? As partes de modificação da educação bilíngue, também voltado para a BNCC, que a gente viu um pouco como foi isso tudo, e, obviamente, a parte também de mudança de ensino religioso que aconteceu nesse processo. Foi presidente da Câmara de Educação Básica do CNE por 2 vezes e também com experiência internacional em várias missões educativas no Mercosul, na qual representou o Brasil desde 2016. E também é músico, essa novidade aí eu também não sabia, professor. É músico e tem um trabalho chamado Outono na Infância. Então, professor Ivan Siqueira, seja muito bem-vindo. Vou passar o palco para vocês. Fiquem à vontade. E, gente, compartilhem, tragam as dúvidas no chat, que precisarem, todos nós estamos aqui. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucas. Obrigado, Thaís. É um enorme prazer estar com vocês, com todo o time, toda a equipe, os colaboradores, professoras, coordenadores, enfim, todos que estão conosco aí nesse momento. Agradecer muito o convite, é sempre um prazer poder falar sobre a educação bilíngue. E, pessoalmente, eu me empenhei muito no Conselho Nacional e tenho me empenhado ainda, né, para que a gente consiga aproveitar, digamos, essa expansão do interesse pela educação bilíngue, porque eu tenho certeza que isso pode melhorar a nossa educação como um todo, né? Do país como um todo. Isso vai beneficiar não apenas as crianças, as nossas estudantes, os nossos estudantes, mas isso vai beneficiar as famílias, vai beneficiar o país. Todos seremos beneficiados com uma educação melhor, né? E por que eu digo isso? Porque a educação bilíngue, além dos vários benefícios que a gente já tem na literatura, discutidos, etc., ela incentiva os estudantes a procurar aprender mais. Eles passam a ter acesso, né, por meio, obviamente, do ensino-aprendizagem de uma outra língua, com conteúdos, aquilo que eles não teriam sem essa possibilidade. Então, quando a gente observa na literatura o que tem de ganho do ponto de vista não só cognitivo, mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista da própria compreensão de quem você é, da sua cidadania, das experiências enquanto cidadão, enquanto cidadã, do seu país, das dificuldades, das possibilidades, né? Então, isso é um crescente e a gente tem muitas evidências, muitos materiais relacionados a isso. Como o Lucas falou, de fato, eu fui muito privilegiado por estar ainda, né, no Conselho nesse período, porque tive a oportunidade de ir em vários lugares e também de conversar com vários especialistas que trabalham essa questão. Tive a oportunidade de conversar com as pessoas que construíram a grande parte dos modelos de avaliação que a gente tem nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, na Europa de modo geral, com pesquisadores na Itália, na Finlândia. Então, e aqui no Mercosul também a gente tem especialistas, pessoas, instituições que já têm algum tempo à nossa frente. Na Argentina, por exemplo, eles têm o dobro de escolas bilíngues quando a gente compara com os indicadores que nós temos no Brasil, né? Proporcionalmente, claro. Uruguai também já tem uma... Enfim, claro que eles começaram antes da gente, mas o fato é que a gente também pode aprender aqui com nossos vizinhos, o Chile, por exemplo, né? Mesmo Colômbia, Portugal. Então, a gente teve a oportunidade de conversar com várias especialistas e vários especialistas, né? Naturalmente, o documento que eu vou falar aqui um pouco, documento, diretriz, é uma construção política. Então, o que significa isso? O documento, ele é uma peça que deve servir para o quê? Para a construção de políticas públicas relativo àquela matéria, né? Então, o documento não pode ser, como às vezes as pessoas querem, ele não pode ser uma revisão de literatura para dizer o que é educação bilíngue, quando começou, quem são as principais autoras, não é essa a função do documento, né? O documento não pode dizer de tudo que aconteceu de educação bilíngue no país, que também ele seria imenso. Então, uma diretriz, que é exatamente isso, que é o documento que a gente vai tratar aqui, como o nome diz, ela aponta a direção. Diretriz é a direção, né? Para que isso é preciso?
para que a gente possa cobrar dos poderes públicos instituídos. Então, digamos, na divisão das obrigações relacionadas à educação no nosso país, nós somos um país que é uma federação, então tem a União, os estados e os municípios, né? E existe uma divisão pela Constituição, e a própria LDB, que repete, né, a Constituição, existe uma divisão de tarefas, ou seja, deveria acontecer uma cooperação entre a União, os estados e os municípios. Por isso que existe um Conselho Nacional, e existem conselhos estaduais, e existem, em muitos municípios, mais de 70% deles, existem também conselhos municipais. Então, qual que é a tarefa do Conselho Nacional de Educação, de acordo com o documento que o criou? O Conselho Nacional de Educação existe para propiciar que a sociedade participe na construção e melhoria das políticas públicas educacionais. De uma maneira bem simples, essa é a razão de existência do Conselho, de acordo com o que está na lei, né? Isso não é minha opinião, isso é o que está escrito. E como que o Conselho, então, pode facilitar a participação da sociedade? Primeiro, os conselheiros e as conselheiras são indicados pela sociedade, é o meu caso. Tá? Eu sou professor na Universidade de São Paulo e eu fui indicado para fazer parte do Conselho no final de 2015, por conta de experiências. Eu tinha tido uma passagem no Japão como professor visitante, ensinando lá língua portuguesa e cultura brasileira, e tinha feito pesquisas relacionadas ao universo da educação infantil. Como se estava prevendo a discussão da Base Nacional Comum Curricular, eu fui indicado, então, para ajudar nas discussões relacionadas à linguagem, às artes e assim por diante. Então, essa foi a razão da minha indicação ali no Conselho no final de 2015. Em 2016, a gente começou a discussão da base, né? Essa questão da educação bilíngue ou plurilíngue, como está no documento, isso estava no Conselho havia 20 anos. Então, a gente tem o primeiro marco nos anos 60, né, que é o Liceu Pasteur, aqui de São Paulo, que é a primeira escola bilíngue que a gente tem no Brasil oficialmente, né? Depois a gente vai ter, obviamente, as outras, né, no caso do italiano, do alemão e assim por diante, a gente vai ter outras instituições. Mas, basicamente, elas começavam como o quê? Escolas internacionais. Só que, a partir de 2000, mais ou menos 2001, começou a chegar no Conselho um conjunto expressivo de documentos a partir do estado do Paraná, né, da região do entorno dali de Curitiba, da capital e de outras cidades próximas, vários documentos pedindo que o Conselho fizesse a normatização da educação bilíngue e apresentavam lá as razões. Isso foi se ampliando não só no estado do Paraná, mas isso também em Santa Catarina, etc. E, finalmente, depois, próximo ali de 2010, o Conselho começou a receber de outras partes do país e teve um documento específico, que é de Brasília, uma escola internacional, né? Ela fazia ali uma série de questionamentos. Em vez de fazer uma resposta administrativa, como é uma das opções, o Conselho da época optou por fazer um parecer. O problema é que esse parecer, que era para ser uma resposta para essa escola internacional, que é diferente, né? Uma escola internacional, ela é uma escola de um outro país que está aqui e ela segue ou não a lei brasileira. Ela não é obrigada a cumprir a lei brasileira. Ela só é obrigada a cumprir se ela quiser que seus estudantes tenham os direitos que os brasileiros e as brasileiras têm. Mas se ela optar por não, se ela quiser seguir, se é uma escola americana, ela segue o padrão normativo dos Estados Unidos e assim por diante, né? Então, essa escola internacional, por conta de receber estudantes brasileiros, obviamente, ela ficou na dúvida em relação a como proceder. E esse parecer, que era para ser uma resposta para essa escola, ele começou a ser utilizado por várias outras instituições de uma maneira equivocada. E aí, o Ministério Público, de vários estados, tem o Ministério Público Federal, né, também começou a pedir, mandar, enfim, documentação para o Conselho, tirando dúvidas em relação ao que é educação bilíngue, começa onde, vai até onde, quais são as características, como se configura. Na sequência, famílias. Quando houve ali um ano e meio, 2 anos antes da pandemia, né? Ou seja, 2018, houve um crescimento exponencial
de educação bilíngue em várias cidades do Brasil, não apenas capitais, né? Em cidades médias. Então, houve um crescimento considerável em pouquíssimo tempo. E aí as famílias, então, começaram a mandar para o conselho, olha, meu filho estuda numa escola assim, na cidade tal, e ele está aprendendo isso, isso, isso. Isso é uma escola bilíngue? A escola se vende como uma escola bilíngue. Tá? Enfim, para resumir essa história e apresentar o slide para a gente discutir um pouco, o Conselho foi instado pelos poderes públicos a fazer uma regulamentação, que é exatamente o papel. Então, essa discussão que vinha desde 2000 e que foi interrompida por conta da discussão da Base Nacional comum curricular, né, ela teve, digamos, que ser parada por conta da discussão da base. Mas, à medida em que a gente começou a receber documentação, questionamentos do Ministério Público, de juízes, porque eles também têm pais e filhos nas escolas, e assim por diante, ficou difícil a gente não fazer a regulamentação, digamos, de uma maneira um pouco mais célere, né? Eu estou compartilhando com vocês aí a tela. Vocês já conseguem ver? Já, né? Sim, Conseguimos sim, professor. Vou ampliar aqui. Melhorou o tamanho? Sim, tá ótimo. Então essa questão da normatização da norma, ela procurou também responder, digamos, a esses clamores aí da justiça, né? Porque se a gente não fizesse, digamos, espontaneamente, nós teríamos que fazê-lo sobre pressão da justiça, porque a justiça funciona dessa forma. Se você o juiz, promotores, eles mandam documentos, se você não faz, eles dão prazo. Até o período tal, cumpra-se. Ou pague a multa X por dia, por semana e coisas desse tipo. Né? Então, em função disso, a gente, obviamente, eu comecei a startar essa discussão no Conselho, fui indicado pelos demais conselheiros, obviamente, em razão da minha trajetória. Eu sou formado em letras, em português e inglês, dei aula de português e inglês ao longo de toda a minha carreira, aqui e fora do Brasil também, né? Então, fui indicado para fazer essa discussão. E aí a gente começou a fazer, tinha todo um planejamento que para fazer audiências, obviamente, presenciais, enfim, como pelo menos era o script do Conselho, a gente fazia audiências em Brasília, que é a sede do Conselho, recebíamos lá no nosso auditório pessoas discutindo, como foi na época da base. A ideia era que a gente fizesse uma discussão em cada uma das 5 regiões do país. Então, essa era a ideia, o planejamento. Mas, em função da pandemia, a partir ali de março, isso se tornou impossível, então a gente acabou tendo que fazer pela maneira remota, como a gente está discutindo, né? Então, esse parecer, que é o parecer, e anexo a ele vai a resolução, né? É o parecer 2 de 2020, já respondendo. Esse documento ele passou por todas as mais de 60 instâncias que tem lá no MEC, as 60 caixinhas que tem lá. Tá? Ele teve alguns questionamentos em relação à educação bilíngue de surdos e educação bilíngue indígena, que está escrito na primeira página que o documento não tratará disso. De qualquer maneira, houve uma interpelação do MEC a respeito disso. Eu apontei a página, o parágrafo e o período onde estava explícito que o documento não iria tratar disso, porque, não sei se todos sabem, mas nós temos 2 leis no Brasil que tratam de educação bilíngue. Né? Uma é a educação bilíngue para as populações surdas e a outra é a educação bilíngue para as populações indígenas. Então, no caso das populações indígenas, eles disseram, olha, o que nós queremos é que as nossas leis sejam cumpridas, não queremos mais leis. Então, na conversa que a gente teve com eles, eles disseram, não, nós estamos satisfeitos com as normas existentes, nós queremos é cumprimento delas. Né? No caso da população surda, não dava para tratar nesse mesmo documento pela especificidade, pela singularidade, né? E também porque havia um documento que estava sendo construído pela secretaria correspondente à DEMESP, que é a Secretaria de Modalidades Especiais, antiga SECADI, agora chama DEMESP, lá no MEC,
eles vinham trabalhando numa norma específica para as comunidades surdas. Então, diante disso, populações indígenas e as populações surdas estão fora desse documento, exceto naquilo que converge, ou seja, os direitos de cidadãos e cidadãs e assim por diante. Então, por conta dessa, digamos, essa leitura ou dessa não leitura, já que está escrito lá no texto, né, o documento voltou, isso, enfim, demorou mais 4, 5 meses, porque a burocracia, né? Agora ele já passou por todas as instâncias, está na fila para a assinatura do ministro. Existe uma coisa que é a conveniência do ministro. O que significa isso? O ministro assina quando ele quer. Então, não tem como a gente prever se ele vai assinar amanhã, depois de amanhã, né? Então, o documento ele já foi aprovado pelo Conselho há 1 ano, ele passou por todas as instâncias do Ministério da Educação, porque o documento ele trata também de avaliação, ele impõe obrigações a fazer para o INEP, para o Ministério da Educação, porque é isso que é a política pública. Essa é a função de um documento como esse, né? Mas todas essas instâncias, pelo menos até a última vez que a gente teve acesso ao documento, não tinha nada, nenhum tipo de reparo, então o documento, em tese, está pronto para poder ser assinado pelo ministro, mas lembrando isso, ele assina pela conveniência, que é um dos critérios, ou seja, ele assina quando ele quer, né? É assim que funciona na nossa legislação, tá? Então, o documento, ele considerou exatamente esse cenário que eu acabei de falar um pouco para vocês aqui. A gente tinha e tem acordos com o Mercosul em relação à língua espanhola, né? Então, a gente tem em algumas cidades de fronteira, Santa Catarina, mesmo Paraná, tá? A gente tem escolas, tanto aqui como lá, em que a educação é bilíngue, né? Em escolas públicas, sobretudo. Então, você tem o ensino do espanhol aqui, o ensino do português lá, e esses acordos eles continuam valendo, vigendo, portanto, está dentro do âmbito do Mercosul, né? Isso não se confunde com a nova lei do ensino médio, que revogou aquela lei que tornava o espanhol, né, uma outra língua, né, uma L2, aquela lei do novo ensino médio, ela revogou, né? O que eu estou dizendo é em relação ao acordo do Mercosul. Ainda que aquela lei tenha acontecido na esteira desse acordo do Mercosul, parte desse acordo é que garante ainda, digamos, essas possibilidades de educação bilíngue, sobretudo nas regiões de fronteira, tá? Temos aí, então, a educação indígena, a questão das Libras e, obviamente, grande parte do que a diretriz concentrou é exatamente nas chamadas línguas adicionais ou segunda língua, né? Do que a gente tem no cenário internacional, como eu disse, né, a gente teve a oportunidade de conhecer as alterações que estavam sendo discutidas lá para o CFR, os modelos nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, enfim, né? Então, nós aproveitamos para fazer exatamente um apanhado das características, digamos, gerais, né, das características essenciais, aquilo que se considera essencial pelos pesquisadores e pelas especialistas, do que constitui a educação bilíngue. Claro que isso é sempre um ponto de partida, porque, como eu disse, isso é uma política educacional, e política é nacional, cada país escolhe a sua política. Lembrando que, no nosso caso, tem 3 níveis, né? Nacional, estadual e municipal, ou seja, tem que ter um acordo entre esses 3 itens. Então, o documento ele lida com essas dificuldades aí, né? Então, o que a gente observou, de um modo geral, tanto aqui no Mercosul quanto em outros países, Canadá, América do Norte e Europa, são esses critérios aí de educação bilíngue, com mais ou menos ênfase. Todos os projetos e programas de educação bilíngue, né, eles precisam lidar com a questão da qualificação dos professores, do staff, da equipe, na biblioteca ou na cantina, enfim, com quem os alunos têm contato além das educadoras e educadores. Uma clareza em relação à definição de objetivos de aprendizagem. Por quê? Porque disso, obviamente, depende o quê? A confecção dos materiais didáticos, né? Dentre outras coisas. A questão do treinamento dos professores, a avaliação, o planejamento, ou seja, os materiais didáticos, metodologias, ou seja, tem que ter uma confluência, né, entre o que se usa, como se usa e quem usa, né? E uma coisa que, em geral, a gente tem falado pouco, mas eu tenho percebido um crescimento dessa percepção, dessa importância, é a participação das famílias, né?
sobretudo porque você tem situações de escolas de tempo integral, ou seja, aquelas que as crianças ficam a maior parte do dia, né, pela nossa legislação, até 7 horas, mas você tem muitas escolas que não têm tempo integral. E, portanto, uma escola bilíngue, ou que tenha programas bilíngues, como a gente vai discutir aqui também, ela obviamente pode ter muito mais ganhos se a família participar, se a família tiver entendimento e clareza do que a escola, do que a instituição faz, como ela faz e do que a família deve fazer, do que ela deve complementar para que os ganhos dos estudantes e das estudantes sejam a contento daquilo que se espera em função exatamente dessa participação familiar, né? Então, isso lá fora é muito comum. Então, a gente conversou com pais de alunos, eu tive oportunidade de participar de um programa a convite da Embaixada dos Estados Unidos e de conversar com professores, com os estudantes e com os pais dos estudantes. E conversando com os estudantes e com os pais, pelo menos ali para mim, ficou claro que, de um modo geral, não é o que a gente observa no Brasil. Conversando com várias escolas de várias regiões, do Paraná, daqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, do Pará, do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, não é pelo menos nós não tínhamos e não temos ainda, digamos, informações que contradigam isso, que as famílias participam, né? E isso a gente observou que lá fora é algo dado, comum, talvez até por uma questão cultural, né? Então, são essas características que a gente observou, e, para quem lê o documento, é fácil perceber que é isso que estrutura, de certa maneira, o documento, tá? Então, o documento fala de cada um desses itens aí, obviamente, dentro da estrutura, que é a estrutura do parecer, que tem que ter um histórico, eu tenho que mencionar os artigos da LDB que tratam disso, eu tenho que falar das diretrizes curriculares naquele nacionais link que eu não mandei, é fechado. gerais, Minha filha, né? mesmo na reunião fechada, minha filha. Então, o documento ele exige, né, por ser um documento oficial, digamos, algumas camadas de informações que tem que aparecer. Então, tem que aparecer lá a Constituição, tem que aparecer a LDB, tem que aparecer as diretrizes curriculares e tem que aparecer, obviamente, casos nacionais, ou seja, a gente sabe que no Rio de Janeiro, em função da Olimpíada, se começou ali uma iniciativa de escolas bilíngues nas escolas públicas e assim por diante, né? Esse primeiro documento que foi feito no Rio, ele serviu de modelo para o estado de Santa Catarina, que foi feito, que depois serviu de modelo para Curitiba, e assim por diante, né? Aqui em São Paulo também a gente tinha um documento, depois com a vinda, né, expressiva de pessoas de outros países, os refugiados, também foi feito um outro documento. Então, nós tivemos que fazer um apanhado disso daí no documento. Então, o documento considera essas questões todas. Mas o que a gente não podia contornar, fugir, né, era exatamente aquilo que era apontado nos documentos da Justiça, das famílias e também das escolas, porque também escolas começaram a mandar para nós documentos, falar, olha, eu faço isso, 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 mas tem uma escola que concorre comigo que faz metade disso. Ela também pode ser uma escola bilíngue, né? Então, o que a gente trata no documento é currículo integral em 2 línguas de instrução. Então, aí nós estamos falando da escola bilíngue, né? Porque nós diferenciamos escola bilíngue de programas bilíngues. Então, uma escola brasileira ela será bilíngue se ela oferecer não aulas da língua, qualquer que seja, né? Mas se ela utilizar a língua para o desenvolvimento das habilidades curriculares, dos conteúdos e assim por diante. Português, matemática, etc., etc. Tem português, tá, mas numa escola bilíngue, ela vai ter também, além da língua portuguesa, além, eventualmente, da língua inglesa ou qualquer outra, ela vai ter o quê? Conteúdos, portanto, ela vai ter matemática, ou arte, ou história, enfim, aí é uma escolha da instituição, mas ela terá que integrar currículo, uma parte do currículo, e a gente estabeleceu ali um percentual, né? E terá que integrar esse currículo, portanto, nessas 2 línguas. O percentual foi estabelecido com base nas práticas que a gente observou Brasil afora, de um modo geral, né?
E, obviamente, a gente trata ali da educação infantil, o fundamental, o ensino médio. Também estipulamos ali a questão da proficiência, que acontece em todos os países, né? Então, nós expusemos ali B2, por quê? Porque essa foi a recomendação que nós ouvimos como um uníssono em todos os países. Na Itália, na Espanha, em Portugal, na Argentina, no Uruguai, em todos os países, eles dizem, olha, o mínimo é B2. Até porque a faixa do B2 é talvez a mais larga, considerando o padrão do CFA, né? É a faixa mais larga. E, além disso, nós, observando os dados que a gente tem no INEP e também de outras pesquisas pela British Council e outras, né? Eu mesmo publiquei um artigo sobre isso, nós observamos tanto a faixa etária, nós sabemos que a maior parte de docentes é de mulheres, né? No caso de língua inglesa, mas não só, é de mulheres, e nós também temos os dados em relação à faixa etária, ou seja, a idade que elas têm, né? E nós também temos algumas, não todas, mas alguma informação a respeito do nível de proficiência que elas têm. Quando a gente começa a cruzar o tempo de trabalho, a formação, etc., etc., é possível a gente ter uma mensuração um pouco próxima dessa possível equalização em termos do CFA. Claro que, se a gente transferir para outros paradigmas, a gente vai ter alguma coisa correspondente. Mas o CFA é um padrão internacional, né? Vários países utilizam. Então, por isso que a gente colocou ali o B2. E nós também sugerimos ali, colocamos a questão de uma formação complementar, porque professores, professoras, né, brasileiros sugeriram, olha, como a nossa formação de letras ainda não dá, né, sequer uma iniciação em educação bilíngue, e aí, se a gente observou, na maior parte dos cursos de letras, ainda que esteja havendo agora uma movimentação para eventuais mudanças, mas o fato é que não tem ainda educação bilíngue como parte da maior parte dos currículos dos cursos de letras, né? Tampouco nos cursos de pedagogia, nenhum dos dois, nem uma coisa nem outra. Então, a sugestão que veio para nós, quando a gente colocou a primeira versão, devem se lembrar, eu coloquei a primeira versão à disposição para o escrutínio público, e aí a gente recebeu 96 ou 106, não me lembro agora, mas perto disso, uma centena de documentos contribuindo. E na mineração que eu fiz desses documentos aí, ficou claro essa sugestão que aparecia em mais de 1/3 dos documentos. Olha, sugere-se tanto pessoas individualmente, pesquisadores, como instituições, universidades, universidades federais e assim por diante, né, das diferentes regiões do país. A gente sugere que se coloque um percentual de horas, 120 horas, que é um padrão básico de um MBA ou de qualquer especialização curta, para que esses profissionais, as profissionais, tenham pelo menos uma introdução em relação àquilo que configura educação bilíngue, que não é da aula de língua. Por isso que eu acatei como relator essa sugestão e coloquei, né? Então, essa é a explicação. Então, a diretriz, né, as diretrizes, primeiro, elas definem o que é escola bilíngue, que é o que eu acabei de mencionar. Uma escola bilíngue é uma escola que trabalha com conteúdos integrados, ou seja, não é uma escola que dá aulas suplementares de língua 2, né? Não é isso. E existe uma outra categoria, que são aquelas escolas que trabalham com carga horária estendida, ou seja, que não é escola bilíngue, mas que faz um trabalho. Então, aí a questão não é de diferenciação valorativa, mas é uma diferenciação do ponto de vista da conceituação do objeto, tá? Então, que provavelmente a maior parte das escolas que nós temos no Brasil, porque a escola bilíngue ela é mais cara, né? E escolas com carga horária estendida, a gente tem, pelos dados que a gente observou também na época, grande parte, mais de 80% das escolas que se diziam bilíngues no Brasil, elas de fato eram escolas com carga horária estendida, né? E aí, óbvio, você vai ter boas, excelentes escolas que fazem esse tipo de trabalho, mas que não trabalhavam como é o padrão internacional do que se configura como uma escola bilíngue, né? Claro que a gente fez adaptações para a nossa língua, para a nossa
o nosso sistema semiótico, digamos assim, de entendimento. Então, temos escolas bilíngues, que são aquelas que trabalham os conteúdos de maneira integrada. Temos escolas que trabalham com carga horária estendida, ou seja, elas não trabalham de maneira integrada. Essa é a expressão-chave. E nós temos escolas brasileiras que trabalham com currículo ou currículos internacionais, né? E escolas internacionais. Então, percebam que, no fundo, há duas diferenças aí. Escola bilíngue e escola que não é bilíngue, que trabalha com carga horária estendida, ou seja, com programas. E nós temos escolas internacionais e escolas que usam material internacional. Escola internacional, ela tem que dar 2 diplomas. Um diploma, obviamente, nacional, né, brasileiro, que serve para quem quiser fazer Enem e assim por diante, e tem que dar um diploma do país de origem. Isso significa que, obviamente, ela é uma escola reconhecida lá. Isso é uma escola internacional em qualquer lugar. Agora, lembrando, a escola internacional ela não é obrigada a oferecer essa segunda opção brasileira. Ela não é obrigada, né? Ela pode ser uma escola internacional e não dar a língua portuguesa, por exemplo. Isso é uma escolha dela. Só que, nesse caso, os seus alunos, as suas alunas, não terão direito a aquilo que os nossos estudantes têm. É assim que funciona. Então, uma escola internacional, a princípio, ela é para servir filhos dos diplomatas, etc., etc., etc. Se ela quiser certificar e essa certificação ser reconhecida no Brasil, ela precisa seguir a nossa legislação, que é a LDB. E a LDB diz que tem que ter ensino em língua portuguesa e tudo aquilo mais, né? Então, basicamente, são essas duas diferenças. Mas a gente tem escolas que usam currículos, materiais didáticos internacionais, mas só dão um diploma. Então, ela não é uma escola internacional, digamos, canônica. Ela usa material internacional, tá? Então, a gente fez essa distinção. Então, prós da educação bilíngue, que também a gente observa nacional e internacionalmente, né? Desenvolvimento das habilidades cognitivas, isso está bem falado, isso é bem sabido, bem documentado. Incremento das habilidades sociais, que é algo muito valorizado na nossa circunstância, na nossa época. O sucesso acadêmico já vem aparecendo mais trabalhos mostrando como que essa... Porque você abre a perspectiva cultural da criança, né? que ela passa a ter. Eu conheço famílias brasileiras que estão na China, por exemplo. Então, a gente mantém contato, tem muitos brasileiros lá na China, e algumas dessas famílias colocaram seus filhos em escolas internacionais. Então, os filhos aprendem o chinês, o inglês e falam português em casa, porque, pelo menos nas que eu conheço, não tem português lá na escola. Tem inglês, tem o chinês, eventualmente o alemão, enfim, mas português não tem. Então, essas crianças, a gente observa assim, como elas têm um open mind assim, em relação, obviamente, a essas informações todas que elas têm. Porque elas estão sendo alfabetizadas em chinês, ou seja, falam chinês, como o chinês, né? O inglês também, porque é a segunda língua, né? E, eventualmente, elas ainda têm o alemão ou o francês, dependendo da escola, da comunidade. Eu estive lá e vi, elas falam essas 3 línguas, mais a língua portuguesa, com muita fluência. E não é só a questão da língua, mas o acúmulo cultural, de percepção, de mundo, é uma coisa incrível. Então, assim, é muito fácil perceber esses ganhos. É muito fácil perceber esses ganhos. Então, a gente sabe que essas crianças elas vão ter, obviamente, muito mais oportunidades, porque elas estão com muito mais equipamentos, digamos. E isso a gente vê depois de 2, 3 anos na escola. Então, imagina tendo a oportunidade de cursar uma escola dessa, um ensino fundamental todo, que a gente não sabe se eles vão ficar lá o tempo todo, mas 2, 3 anos de escola, numa escola, há uma diferença gigantesca, assim, o que as crianças conseguem mensurar, o que elas conseguem tangenciar, o grau de desenvolvimento mental, do ponto de vista não só linguístico, hein? Não só linguístico, das percepções, enfim, é uma coisa assim impressionante, né? Então, a questão do sucesso acadêmico vem na esteira disso, porque mais conexões neurais, né? Então você passa a ativar outras, porque elas, obviamente, elas trocam de uma língua para outra como quem troca de luva, tira e põe a luva.
automatiza, fica muito fácil, né? E cada língua, a gente sabe, tem um sistema de semiose, é um sistema semiótico, com valores, com maneiras, com modos de expressão, com visões de mundo, etc, etc. Portanto, elas têm, digamos, esse equipamento vezes 3 ou vezes 4. Então, é óbvio que isso proporciona muito mais, né? É muito difícil não perceber isso em pouquíssimo tempo. E a questão da diversidade também como um valor, porque, obviamente, lá, nesses ambientes, as crianças elas acabam convivendo com gente do mundo inteiro, com culturas diferentes, hábitos diferentes. Então, elas aprendem a respeitar o diferente, e o diferente não causa repugnância. Ou seja, o diferente passa a fazer parte do comum, do normal. Então, isso também a gente observa com muita facilidade. Não só lá, em vários lugares, né, na China, mas eu também tive a oportunidade de ver escolas assim em outros países, né? Na Finlândia, por exemplo, e na Suécia, em outros lugares a gente vê esse é um tônus mais ou menos comum. Aqui no Mercosul, na Argentina, a gente observa essa questão de como essa convivência plural, esse uso de mais de uma cultura, como isso afeta positivamente as crianças. E, óbvio, elas ficam uma esponja de absorção de conhecimento, de perspectivas e tudo mais, né? Tem desafios, não só no Brasil, né? Mas, claro que a gente vai ter algumas especificidades aqui por conta das nossas condições. Inconsistências nos programas. No mundo todo, a literatura mostra o quê? Uma educação bilíngue ela precisa ter congruência nas partes. Ou seja, as partes elas conformam um todo que é maior do que a parte. Então, a questão da formação, material didático, como se faz, todo esse conjunto de etapas propicia mais facilidades ou dificuldades. Então, isso é internacionalmente, os estudos mostram isso, e aqui no Brasil não é diferente. Então, daí a importância de instituições como a de vocês para ajudar as escolas que querem trabalhar nesse segmento a perceber que dá trabalho, ou seja, é preciso um investimento para que você consiga ofertar aquilo que você promete. Então, não dá para pegar qualquer material e achar que professora vai fazer milagre. Não faz. Não faz. É muito difícil você trabalhar com questões, com materiais, por exemplo, que dificultam ao invés de facilitar, né? Com estruturas que trazem dificuldade. Então, tudo isso é pensado e a gente tem uma literatura já bem robusta que expõe essas partes. Então, nós podemos utilizar isso, né? Países como o Canadá, por exemplo, que tem uma trajetória de mais de 30 anos de educação bilíngue, por conta das questões de imigração e etc. Estados Unidos, por exemplo. Então, a gente tem uma farta literatura mostrando diferentes possibilidades e diferentes dificuldades, e a gente pode, obviamente, aproveitar e fazer adequações para a nossa realidade aqui no Brasil, né? Então, a gente tem também dificuldades específicas que também são internacionais em relação a algumas disciplinas ou componentes, sobretudo a depender de como é a entrada da criança. Ou seja, se a criança entra, por exemplo, no 4º ano, uma escola, a família matricula a criança no 4º ano, então ela não passou pelo 1º, 2º, 3º, e aí você vai dar matemática para ela em língua inglesa, e ela nunca pensou conceitualmente na matemática que ela teve, a não ser em português. Então, esse é um desafio para qualquer lugar do mundo, isso a literatura também coloca, né? Ou mesmo que você, eventualmente, coloque desde o 1º ano, dependendo de como seja a interação dessa criança, e aí a importância da família, você pode ter mais dificuldades com algumas crianças e com outras não, exatamente por conta dessa interação, né? Daquilo que ela faz no pós-escola, das interações, da qualidade, da informação acessada e assim por diante. Então, tudo isso a gente já sabe, né? E também outra dificuldade que é exatamente de formar equipe qualificada por conta da demanda, né? Quando a demanda cresce, e também por conta de algumas regiões no Brasil não terem profissionais em número que a demanda procura, né? É só a gente observar onde estão as faculdades de letras que formam.
E a gente vai ver que elas estão, em grande medida, concentradas na região sul e sudeste, com raras e honrosas exceções. Portanto, a maior parte dos formandos e das formandas está aqui, o que significa que, em algumas regiões, a gente já sabe, ali haverá dificuldade de encontrar profissionais da região para ocupar esses postos, né? Então, isso são coisas específicas que a gente tem no nosso país, né? Aqui é só um dado para a gente pensar. A gente pode ver por dois aspectos aqui, pelo menos, né? Vários, mas pelo menos dois. Um deles é que isso mostra a posição do Brasil não muito confortável, né? E, portanto, mostra o quê? Um incentivo para a gente melhorar e fazer investimentos na educação bilíngue, enfim, na aprendizagem, no aprofundamento da língua inglesa, que é uma língua fundamental para, digamos, uma cidadania global ou até mesmo local, né? Então, nós estamos muito atrás de vários outros países, inclusive aqui do Mercosul, países que têm muito menos recursos do que nós, né? Então, por um lado, a gente observa que a nossa posição nesse ranking do English First, ela não é compatível com o tamanho da riqueza do Brasil e das instituições educacionais que nós temos, mas, por outro lado, a gente pode pensar também que está aí um incentivo, né? Porque a pergunta, se a gente fizer isso para as famílias, poucas sabem. Eu já fiz várias vezes essa pergunta, né? Se não for família de educadores, eles provavelmente não estão inteirados com essas questões. Então, eu vejo que a gente pode utilizar isso de duas maneiras. De uma maneira, a ter a compreensão da nossa posição, e, portanto, isso vai, sim, exigir de nós mais esforço inicialmente, né, pela questão da inércia, mas também com oportunidade. E a gente, conversando com professores de outros países, eles dizem, né, olha, no começo, até você criar uma cultura nacional de educação bilíngue, é mais difícil. É mais difícil. Depois que essa cultura ela se instaura, depois que fica mais fácil, é a lei da física. Ou seja, o corpo já está em movimento. Portanto, você precisa de menos impulso ali para que ele continue se movendo. O início é mais difícil. E, em algumas regiões do Brasil, nós estamos exatamente começando do zero. Não é o caso daqui de São Paulo, não é o caso do Rio de Janeiro, não é o caso de Curitiba, não é o caso de Florianópolis, mas é o caso da imensa maioria das cidades do nosso país e, portanto, das escolas também, né? Então, a maior parte delas não tem cultura de educação bilíngue e estão começando, né? Como outros países fizeram. Então, eles dizem, nesse início, é muito importante o acompanhamento de especialistas, de equipe, ou seja, isso que a gente sabe que dá robustez e que facilita o trabalho, né, da equipe, das professoras, dos docentes. Então, aqui eu coloquei só uma imagem para lembrar de uma dificuldade internacional que está acontecendo agora, mas que no nosso país ela é mais dramática, que é o tempo das escolas estarem fechadas, né? Então, esse gráfico é só para sinalizar que, sendo escola bilíngue ou não, nós estamos há 1 ano e meio, né, no caso de escolas públicas, sem aula, e no caso de escolas privadas, não chega a tudo isso, mas é um tempo também considerável. E se a gente verificar o que foi possível aprender nesse período, considerando todas as dificuldades, os traumas, as perdas familiares, enfim, tudo isso, não dá para desconsiderar e simplesmente começar um trabalho fazendo de conta que a pandemia não aconteceu, não matou quase 600 mil pessoas no Brasil, que as crianças não tiveram todo esse trauma, que as professoras e professores também não tiveram perdas, que não aconteceu essa tragédia que ainda está em curso. Então, não é possível, não é razoável a gente imaginar que isso seja possível. Então, também no contexto bilíngue, internacionalmente, o que a gente observa? Que tem havido um esforço para exatamente falar, bom, como que a gente retoma? E nesses países eles ficaram 3, 4 meses no máximo com as escolas fechadas. 3, 4 meses no máximo, que não é o nosso caso, né? Então, é importante também que esse retorno considere essas dificuldades que a gente já sabe. Então, no caso dessa instituição aqui, eles sugeriram, né,
algumas perguntas a serem feitas para a reabertura, mas isso aqui é do ano passado, então, obviamente, eles ficaram um pouco tempo, né? E aqui, um outro gráfico, né, uma outra informação também relacionada a isso, que é relacionado à dificuldade que nós temos do ponto de vista da aprendizagem nacional. Então, a gente tem um gap grande no Brasil, e o que os estudos internacionais mostram, que também provavelmente servem para nós, é que, olha, então a gente já tem estudos, pelo menos desde os anos, pelo menos metade ali, segunda metade da década de 90, mostrando que, nos períodos de férias, os estudantes têm perdas. E, óbvio, essa perda é proporcional à condição social e tudo mais, né? Em escolas comuns e em escolas bilíngues, idem, também tem perdas, né? Isso no período de férias, né? Os estudos atuais, que, obviamente, estão tratando que é um período maior do que as férias, no caso dos outros países, 3 meses, 4 meses. Eles conseguem fazer uma mensuração, uma sugestão de mensuração matemática a respeito do grau de perda, e é exatamente o que essa imagem coloca, né, em relação à leitura e matemática. Então, aqui a divisão está por classes sociais, então aqui os mais pobres e aqui os mais aquinhoados, né? Então, a gente observa que aqui, sobretudo nas fases iniciais, que seriam os nossos anos iniciais, os mais pobres têm perdas maiores, né? E aqui nós estamos tratando de férias, hein? Né? E, obviamente, as outras classes elas têm o quê? Ganhos. Tem ganhos menores do que normalmente acontece, mas elas têm ganhos, né? E aí a gente tem a comparação em leitura e matemática, né? Então, essa é só uma referência para mostrar que também nas escolas bilíngues ou nas escolas com programas bilíngues, há que se considerar essa conjuntura, tá? Desse período de afastamento ou esse período de dificuldade, que não foi um período normal, né? Não foi um período em que foi possível fazer um desenvolvimento, mesmo nas escolas que voltaram, fecharam, não foi um período possível de ter a normalidade desejada. E, obviamente, isso traz consequências, né? E aqui, por fim, uma imagem da 4 figuras, né, que eu costumo mostrar para dizer o seguinte: está muito difícil de você ser um cidadão, uma cidadã no século XXI, quando a gente observa quais são os vetores centrais de transformação, de força laboral, de comunicação, etc., etc. O que está aqui? Né? Então, você pensar que com o 5G ou com as próximas tecnologias que virão, né, a possibilidade do uso cada vez maior de inteligência artificial, com machine learning, etc., tudo isso utiliza o quê? Utiliza a língua inglesa. Então, automação, robotização, agora a gente está falando do blockchain, que, de certa maneira, ameaça instituições bancárias, ou pelo menos formas de pagamento, está na bolsa e assim por diante, e as questões todas do uso da informação em grande escala a partir da inteligência artificial. Como é que a gente vai acompanhar isso? Como é que a gente vai entender isso se a gente não puder fazer a leitura na língua que utiliza isso? Então, é muito difícil. E, do ponto de vista do país, se o país não tiver um percentual razoável de pessoas que consigam fazer essa discussão em todas as áreas, isso não é brincadeira. Nós teremos prejuízos consideráveis na área da aeronáutica, em todas as áreas, todas. Se nós não tivermos um contingente populacional, isso significará mais pobreza, porque isso que nós estamos falando significa o quê? Capacidade de produzir valor agregado, portanto, de gerar mais riqueza, mais economia, e não nos esqueçamos que nós estamos aí com uma agenda praticamente assinada, uma fatura assinada que virá a partir daqui a 20, 25 anos, que é a mudança demográfica no Brasil. Nós teremos mais pessoas com mais idade do que a gente teve até hoje. Ou seja, pela primeira vez na história do Brasil, com dados conhecidos, nós teremos menos pessoas trabalhando. Então, aquelas pessoas que estarão trabalhando, os jovens de hoje, se eles não conseguirem produzir com valor agregado, a conta não fechará. Portanto,
os aposentados que ainda lá estiverem não receberão. Porque quem vai sair de onde esse recurso? Então, o país como um todo deveria estar preocupado. A gente fez um negócio chamado Agenda 2030, onde o IPEA e várias instituições faziam mensurações da necessidade de investimento para que a gente alcançasse uma determinada produtividade, né, em um determinado percentual de PIB, comparado com o tamanho da população e essas mudanças. Isso foi feito há mais ou menos 10, 15 anos. Só que o que acontece? A gente não tem cumprido isso. Nós já estamos há 9 anos para chegar em 2030 e a gente não cumpriu aquilo ali. Então, isso a gente já observa, essa dificuldade, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque isso, obviamente, é uma oportunidade para esse trabalho de educação bilíngue, para esse trabalho de sensibilização das famílias e da importância de colocar, junto com o desenvolvimento que a gente tem, né, essa questão cultural, linguística, tecnológica e tudo mais. Por fim, essas chamadas, né, tendências ali que foram discutidas mais ou menos 5 anos, talvez um pouco mais, não me lembro exatamente, todas elas não deixaram de ser tendência, são realidade. Que haveria uma mudança em relação aos novos comportamentos, novas tecnologias, a mudança da força de trabalho do milênio, mobilidade, cooperação, tudo se confirmou. Está aí o blockchain, por exemplo, que quando começou em 2008, ali, ninguém isso não vai dar em nada. Imagina que as pessoas vão deixar de confiar em banco para fazer um negócio que é um software, que não tem ninguém para certificar, etc. É só ver aí, em uma década, a diferença que aconteceu, de 2008 para 2018, por exemplo, né? Então, todos esses vetores da mudança de tecnologia e como isso tem mudado a mobilidade, como eu disse, tem uma quantidade gigantesca de famílias brasileiras morando na China, morando na Estônia, morando em tudo quanto é lugar você acha brasileiros e brasileiras. Sobretudo jovens. Isso não acontecia há 10 anos, 20 anos. Nesse tamanho, não se assusta. Na China tem uma comunidade, em Shanghai, comunidade gigantesca de brasileiros. Se encontram, fazem festas e assim por diante. Então, em Portugal, então, estão tendo que fechar a porta lá, senão não cabe mais brasileiro, de tanta gente que tem lá. A gente recebe documentos no conselho, professores, porque professor, tanto português pode dar aula aqui, como o brasileiro pode dar aula lá. Só que, dado o aumento gigantesco, eles estão começando a criar barreiras lá. Porque o aumento é imenso. Daqui a pouco vai ter mais professor brasileiro do que português dando aula de geografia, de história e assim por diante. Então, tudo que se apontava na discussão do Fórum Mundial, que eram tendências há 5 ou 6 anos, tudo virou realidade. Tudo, né? Então, o que nos leva a pensar que a gente tem um tempo ainda, né? Não é muito longo, mas um tempo razoável para a gente fazer aquilo que deve ser feito. E essa questão da educação bilíngue pode ser, sim, uma mudança, uma transformação da qualidade da educação do país. Por isso que eu tenho me esforçado, empenhado muito para alertar as pessoas, as famílias e as autoridades da importância disso e dizer o seguinte, para finalizar, os outros países eles não fizeram esse investimento porque eles não sabem o que fazer. Eles fizeram exatamente porque eles sabem, porque isso custa. Né? E por que eles fizeram esse investimento, esse gasto todo de formação de professores, das universidades, etc. Porque eles sabem que isso traz resultado, e que não fazer também traz resultado, só que o resultado que a gente conhece, resultado ruim. Então é isso, estão aí meus dados, né? Fico à disposição aí para dúvidas e tudo mais que vocês precisarem. Ivan, muito obrigada. Em nome do BIM, a gente agradece aí, como sempre, ouvir o senhor é sempre muito proveitoso, né? Com considerações bem importantes, falas bem concisas, né? Eu estou aqui com algumas perguntas para passar, as pessoas fizeram, vou começar com a primeira. No capítulo 6, no artigo 21, ele fala das disposições transitórias e dos prazos de regulamentação, né? Da questão da implantação. O Rodrigo de Curitiba trouxe para a gente. Com base na homologação do documento que já está aprovado, qual o prazo legal para a implementação por parte das escolas?
E aí eu trago uma segunda pergunta similar que foi feita colocando que esse prazo, uma vez que o texto é de 2020 e ele ainda não foi homologado, esse prazo, ele será revisto? Perfeito, ótima pergunta. O prazo é a partir da homologação. Então, por exemplo, se for homologado amanhã, começa a contar amanhã. Porque quando a gente faz o documento, eu não sei quando ele vai ser homologado, então eu tenho que dizer, né, um período, mas esse não é o problema, porque se por qualquer razão, né, havendo uma motivação, digamos, que seja plausível, a gente escreve uma folha, escreve a data X passa a ser Y, mas se nada disso acontecer, o documento passa a valer no período que está lá, mas após a homologação, ou seja, quando for publicado no Diário Oficial da União. No que diz respeito aos prazos que já estão lá estipulados, por exemplo, que a escola teria até Mesma coisa. 2022 para apresentar, esses Isso. prazos serão mantidos ou eles serão estendidos? Olha, nós não recebemos até agora nenhuma solicitação de alteração, né? Então, por exemplo, se for aprovado agora em 2021, então, obviamente, 2 anos, 2023, né, e assim por diante. Nós não recebemos nenhuma solicitação de prolongamento de prazo até agora no Conselho, nenhuma instituição, ninguém, né, pediu. Então, a princípio, sendo homologado como está, vale aquele prazo que está ali. O que, de novo, né, o que não impede, como a gente teve lá na Resolução 2 de 2015, não impede que a gente altere caso tenha um volume grande de impossibilidade, isso é possível. Muito obrigada. A outra pergunta que nós temos aqui é como as escolas podem transitar para poder conseguir atender o parecer? O que elas precisam focar na adaptação do programa que elas têm hoje, a sua maioria em carga estendida, para que elas possam transitar e fazer essa adequação e atender a nova regulamentação? Bom, primeiro é observar onde ela está, porque, por exemplo, Minas acabou de fazer, né? Minas, com base no nosso documento, já fez, Santa Catarina já tem, São Paulo já tem, Pará estava terminando, Alagoas, se não me falha a memória, também, ou já terminou, já está em vias de. Então, ainda que o documento não tenha sido homologado pelo ministro, as unidades federativas elas estão fazendo, né? Então, a primeira coisa é o seguinte, é você decidir, eu digo a instituição, né? Se você vai ser uma escola bilíngue ou se vai ser uma escola com programas bilíngues. Porque disso depende todo o resto, né? A comunicação com as famílias, e também isso protege a escola do quê? De judicialização. Dela ter que responder na justiça caso alguma família entre com a ação e fale, olha, você está vendendo uma coisa e entrega outra. Então, eu acho que essa é a primeira questão. Definir se a escola vai ser uma escola bilíngue significa dizer que a consequência disso ela é ter que fazer um trabalho integrado. Ela não pode dar aula de língua apenas. Ela vai ter que dar inglês, química, enfim, ela pode escolher, porque a gente colocou lá, né, a divisão, mas ela não pode deixar de fazer de maneira integrada, senão ela pode ser responsabilizada. Então, acho que essa é a primeira decisão. O que eu tenho observado nas legislações que foram feitas regionalmente, elas seguem muito a isso. Claro que elas vão, eventualmente, acrescentar coisas específicas, né, em função da região, mas, de um modo geral, essa questão do que é escola bilíngue, isso está mantido para programas, e aí, no programa, você tem uma liberdade maior, né? E mais ainda, o que a gente colocou, que eu vi também que as regiões, né, estão mantendo, você pode se programar para ser uma escola bilíngue em um período. E você pode comunicar isso para o conselho local. Então, por exemplo, vamos imaginar, olha, eu tenho um projeto de ser uma escola bilíngue daqui a 3 anos. Então, em 3 anos, eu vou fazer a migração de uma escola com um programa bilíngue para uma escola bilíngue. E aí você vai fazendo paulatinamente isso daí. Então, é possível. Aquelas escolas que já são bilíngues, ou seja, que já se denominam bilíngues, mas que agora, quando elas olham para o espelho da norma e virem que elas não são, elas também podem usar esse artifício. Elas se comprometem com o conselho local e falam, olha, está faltando A, B e C, nós vamos cumprir isso. Primeiro ano nós vamos fazer isso, e assim por diante. Sobretudo porque, considerando que as escolas, via de regra, elas vão ano a ano, né? Primeiro ano, primeiro, segundo, terceiro. Então, as escolas que já, digamos, estão estabelecidas como bilíngue, mas que não cumprem todos os requisitos,
está no documento que a gente colocou, né, e os que eu vi, eles mantiveram isso, elas podem se comprometer localmente por um período de tempo a alcançar aqueles requisitos e, portanto, elas passam a ficar legal dentro desse período. Não precisa deixar de ser, mas ela vai ter que fazer um esforço para, naquele período que ela se comprometer, cumprir aqueles requisitos que faltam. Muito bem, muito obrigada. Tem mais uma pergunta aqui. Como o senhor sugere que os professores de uma instituição que adotou a educação bilíngue se prepare para essa nova realidade? Como as escolas podem ajudar nessa formação de seu corpo docente? Olha, profissionalmente, pensando na professora, no professor, tem que fazer o que a gente já faz, estudar. Vida de professor é estudar, né? Não tem como. Então, professor, professora, precisa buscar o quê? A complementação, aquilo que a faculdade não deu. Eu também não tive na minha faculdade de letras tudo que eu precisei ao longo da vida. Eu também tive que voltar, como todo mundo, né? Tive que voltar e continuo estudando, né? Às vezes, você dá aula na USP, eu dou aula na USP, mas daí não sou melhor que ninguém, eu continuo estudando. Aliás, não paro de estudar, né? Fazendo curso. Agora mesmo estou fazendo 2 cursos, aliás, diga-se de passagem, online. Então, a nossa vida é estudar. O professor, a professora no universo bilíngue tem que fazer esse investimento, né? Tem que fazer esse investimento pessoal, e, obviamente, ela vai procurar aquilo que é o seu forte, aquilo que é, né, que também precisa ser adequado, etc. E a instituição, por sua vez, ela precisa facilitar isso, né? Fazer, por exemplo, iniciativas como essa. Tem muita gente estudiosa no nosso país, tem muito especialista, muita gente pode contribuir, tem muito material. Ou seja, criar uma cultura, que é exatamente isso que eu vi lá na Argentina, né? Criar uma cultura bilíngue, ou seja, criar uma cultura para que... porque não são só os professores, os alunos não têm contato só com o professor, eles têm contato com a bibliotecária, eles têm contato, né? Enfim, então, criar essa cultura bilíngue exige um investimento. E esse investimento, ele não é, como muitas vezes se pensa, uma fortuna se for bem planejado. Então, por exemplo, na Colômbia, o que a gente viu lá, né? Então, eles têm lá eventos, é claro que é um país menor, mas, enfim, a maior parte das cidades no Brasil tem até 20 mil habitantes. Então, as nossas cidades são majoritariamente também pequenas, a maior parte delas, né? Então, o que eles fazem lá? Eles têm programas regionais onde eles fazem competições, eles fazem jogos, etc., 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 para fomentar essa cultura bilíngue, com escolas privadas, escolas públicas, entendeu? Dão prêmios, fazem, enfim, gravam música, enfim, eles fazem uma série... Não, no Chile, mesma coisa, mas na Colômbia eu pude ver isso. Eles fazem atividades que envolvem tanto as famílias, quanto os estudantes, quanto os professores, quanto o staff da escola. Então, eu acho que fomentar essa cultura, né? Claro que isso exige planejamento, né? Então, mas isso é essencial. Então, o professor do lado dele, ele precisa, obviamente, procurar melhorar a sua formação, né? Sua capacitação, e a escola, por sua vez, precisa ajudar, né? Não pode deixar tudo nas costas do docente, senão ele não aguenta, né? Então, a escola precisa favorecer, inclusive com sugestões, né? Eu vejo algumas escolas aqui em São Paulo, escolas grandes, por exemplo, elas fazem programas, até programas fora, internacionais, com os professores. Não só trazem pessoas, como levam os profissionais daqui também para fazer atividades, enfim. Então, existe já um mercado muito estruturado em relação a isso. Você tanto pode ir, quando a pandemia possibilitar, quando você também pode trazer pessoas, e você também pode fazer de maneira combinada ou híbrida, parte presencial com híbrida, com atividade. Então, assim, tem um conjunto muito significativo de possibilidades que, à medida que a gente for avançando nessa cultura bilíngue, certamente as escolas vão descobrir que isso existe. Muito bem. Temos mais uma pergunta aqui. Existe alguma orientação com relação à comprovação de nível linguístico? Será necessário que os professores apresentem certificados de proficiência? Como isso deve ser checado pelos órgãos responsáveis? Então, essa é uma questão sensível. Não havia como... nós tivemos sugestões dos dois lados. Sugestões para não colocar nada, né? Não coloca nada, fala, mas isso não existe em nenhum lugar do mundo. Né? Nós vamos fazer isso em todo lugar que você conversa com qualquer especialista, fala, mas essa coisa da avaliação, você fala, não, tem que ter. E a razão é simples, porque a avaliação ela fomenta
o quê? O esforço. Se você não vai ser avaliado, você fala, então... né? Isso é natural do ser humano. Agora, o que a gente colocou no documento primeiro, a gente não quis colocar uma camisa de força. Então, a escola, porque nós não temos um instrumento nacional. Então, eu não podia colocar no documento uma exigência sem que houvesse possibilidade real disso ser cumprido. Isso eu não ia fazer. Né? Mas eu tinha que colocar ali para o Ministério da Educação, o INEP, se mexerem. Senão a coisa também não acontece. Como eu falei, a diretriz ela é um instrumento de política pública. O que está ali vira o quê? Compromisso do Estado brasileiro, independente do governo. O compromisso do Estado brasileiro de criar aquelas condições. Então, o que está escrito lá? Ou o INEP com o MEC, eles criam uma avaliação nacional, como a gente tem o CELPE-BRAS, por exemplo, que é a avaliação de língua portuguesa para estudantes estrangeiros, né? Então, a gente tem o CELPE-BRAS, que foi uma sugestão até do pessoal da linguística, né, aqui do Brasil, ou cria um outro modelo, como fez a Colômbia. A Colômbia, o que ela fez? Ela pegou o CEAFA, juntou com algumas coisas lá e criou um modelo próprio. E tem países que pegaram exatamente modelos internacionais. Como a gente não tem nada disso, o que o documento sugere? Que enquanto o MEC não criar isso, as instituições são responsáveis. Então, as instituições, porque isso nós entendemos que não cria um apavoramento, né? Porque as instituições serão responsáveis, as escolas serão responsáveis por isso, até que a gente tenha digamos, algum modelo nacional. Então, as escolas podem escolher, já que não tem, digamos... Agora, claro, eu estou dizendo no geral. Se no estado por exemplo, o estado fala, olha, aqui nós vamos fazer isso, 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 e o estado oferecer alguma coisa, então isso tem que ser observado. Nacionalmente, não tem nada. Então, a alternativa que a gente escolheu foi de colocar isso para as escolas, as instituições, até que tenha alguma coisa nacional. Professor, queremos agradecer, então, a sua participação, a sua boa vontade, trazer para a gente todo o seu conhecimento, a sua expertise, a sua experiência, né? Para nós do BI é muito importante, a gente valora muito a sua presença aqui conosco, o seu tempo, o compartilhamento de conhecimento e também a boa vontade nas perguntas. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, é um prazer. Eu tomo isso quase como uma profissão de fé, porque eu tenho muita informação que eu quero ver realidade aqui no nosso país também, né? Então, a gente vê as coisas acontecendo em outros lugares e quer que aconteça aqui também. Então, muito obrigado. A gente fica muito feliz, grande abraço. muito, muito feliz. Obrigada a você. Imagina, bom trabalho para vocês.